Bem-vindos a este espaço dedicado às eleições autárquicas de 12 de outubro. Hoje recebemos Paulo Moraes, candidato do PSD-CDS à Câmara de Viana do Castelo, professor universitário, ex-vice-presidente da Câmara do Porto, é natural de Viana do Castelo, desfiliou-se do Partido Social Democrata em 2013, surge nesta corrida eleitoral como independente, apoiado pelo PSD-CDS, quer dar um novo rumo ao Conselho, promete transparência e combate ao compadrio e corrupção. Obrigado, Dr. Paulo Moraes, por ter aceitado o nosso convite. E antes de falarmos das propostas, das várias propostas, pergunto-lhe por que decidiu aceitar esta candidatura e o que é que o motivou para esta corrida à Câmara de Viana do Castelo. Muito obrigado pelo convite. O que me motivou foi eu achar que podia, nesta fase, neste momento, em 2025, dar um novo rumo ao Conselho. Eu nasci em Viana há 61 anos, tive sempre casa cá, em Viana, no centro de Viana, e custou-me sempre, ao longo de toda a vida, ver que Viana tem um potencial brutal. Tem mar, tem rio, tem 3 rios, aliás, tem montanha, tem campos, tem todas as condições e não se tem desenvolvido. Em particular, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, tem estado num marasmo do qual tem que sair. Porque em Viana é frustrante ver que nós temos um centro histórico que vai da Sé, da Praça da República ao Largo de São Domingos, perfeitamente deserto. Aquilo é um centro histórico como há poucos na Europa e no mundo. E não pode estar deserto, que tem que ser reanimado. Nós vemos, para ir um pouco para fora, praias fabulosas, de Castelo de Neiva até Fife, que são completamente desordenadas, desorganizadas. Vemos nas freguesias mais de montanha, sei lá, em Outeiro, que temos garranos como há pouco na Europa e que não são aproveitados. Ou seja, é todo um conjunto de oportunidades perdidas. E por isso eu acho que estão criadas as condições. Eu fui convidado pelo PSD local e nacional para me candidatar, portanto, estão criadas as condições políticas para fazer aquilo que é necessário fazer em Viana, que é trazer qualidade de vida, em primeiro lugar para os cidadãos, e trazer o desenvolvimento que nunca chega, não tem chegado nos últimos anos. Para além disso, para além destas oportunidades perdidas, eu vejo, até porque venho cá com toda a regularidade, fins de semana, passo cá muitas temporadas e outra parte da minha vida no Porto por motivos profissionais, e o que é facto é que o lixo é mal recolhido, as ruas estão esburacadas, não há transportes à europeia como deveria haver. Enfim, há todo um conjunto de serviços de qualidade a que os vienenses têm direito e não têm tido... Vamos já falar dessa parte dos transportes e da mobilidade, mas falou aí do centro histórico, São Paulo e dinamizadores dos centros das cidades. A que é que se deve, no seu entender, estar desertificado este centro histórico de Viana do Castelo? O centro histórico está desertificado porque, desde logo, não há transportes que permitam as pessoas chegar ao centro histórico. Por um lado, não há transportes. Por outro lado, quem quer fazer obras no centro histórico não consegue, porque o urbanismo na Câmara de Viana anda à velocidade de lesma. Portanto, há uma série de pessoas que gostariam de investir no centro histórico, fazer lojas, restaurantes, cafés, enfim, lojas até de grande qualidade, não conseguem aprovar os seus projetos quando não são amigos do poder que está na Câmara. Ou seja, a nível do urbanismo, a cidade não funciona em lado nenhum, nem o Conselho, mas muito menos no centro histórico. A nível de transportes não existem. Os parques de estacionamento, que deviam ser um fator de atratividade, aos preços que se praticam, são um fator de exclusão das pessoas do centro histórico. Eu, enfim, não me costumo inibir de parar os carros nos parques, mas eu julgo que uma pessoa que tenha um salário relativamente modesto não consegue, com a sua família, vir de Lanheses almoçar a Viana e parar o carro no parque. Até porque provavelmente vai gastar quase tanto de parque como de refeição. E, portanto, há todo um conjunto de fatores para manter determinado tipo de privilégios de pessoas que têm assento na Câmara que prejudicam todos os outros. E é isso que tem que se desbloquear, ou seja, o grande problema nem é tanto o que a Câmara não faz, é que a Câmara faz o contrário do que devia fazer. É assim, eu tenho, aliás, muita gente com quem falo disto, Viana é das poucas cidades em Portugal que tem uma marina no centro da cidade. E a marina é uma mortandade, é quase uma sucata de navios, de barcos apreendidos, ou seja, um fator que devia fazer de interface com a cidade e trazer imensa gente, não o faz, pelo contrário. Porquê? Porque incapacidade de gestão autárquica. Nós temos 1 milhão de pessoas que vêm a Santa Luzia e nem sequer desce cá abaixo. Porquê? Porque o funicular que devia estar a funcionar não está. Ou seja, a Câmara tem feito todos os possíveis para afastar as pessoas do centro histórico. É uma má gestão. Enfim, eu respeito quem foi eleito democraticamente, mas tem gerido mal, pronto, e por isso mesmo eu acho que, tendo as condições políticas, tendo aquilo que é uma visão estratégica para a cidade e para o Conselho, e tendo conseguido
conseguindo reunir um programa e uma equipa, acho que nos próprios 4 anos podemos mudar toda esta fisionomia e fazer, finalmente, de Viana deixar de ser uma cidade periférica lá para o norte de Portugal, que é assim que normalmente o poder vê isto em Portugal, para passar a ser o centro noroeste peninsular, com pessoas a poder vir cá passear, fazer turismo e, sobretudo, com um desenvolvimento que também não chega, mas acho que poderemos falar disso. Sim. Muito bem, vamos então por partes. Eu começaria talvez por aquela imagem da marca que trouxe desde o início da sua apresentação, que é a marca da transparência, de combate à corrupção e compadrio. Porquê é que quer implementar essa marca da transparência? Eu quero implementar a marca da transparência em tudo na minha vida particular, na minha vida profissional e na minha vida autárquica, assim eu espero. Porque não havendo transparência, os cidadãos não sabem o que se passa. O orçamento estimado da Câmara de Viana é da ordem dos 226 milhões de euros. É importante, e assim será, sendo eu o Presidente da Câmara, que todas as pessoas saibam exatamente para onde é que vai o dinheiro dos seus impostos. Porque é que pagam IRS caríssimo, que vão deixar de pagar? Porque é que pagam todo um conjunto de impostos, IMI, etc, etc. Saber para onde é que vai o seu dinheiro. Só com transparência é que o poder é verdadeiramente democrático, porque só com transparência é que pode ser escrutinado. Por isso, sendo eu Presidente da Câmara, desde logo, tudo que é reuniões de Câmara, reuniões da Assembleia Municipal, etc., serão transmitidas em direto para que todos possam ver, se assim o entenderem, e ajuizar o que efetivamente se passa. Além disso, haverá linhas diretas de contacto ao gabinete do Presidente da Câmara, em que saiba exatamente o que se faz. E tudo tem que ser transparente, porque repare, se nós tivermos um plano de diretor municipal, como acontece em Viana, que não está consolidado, isto é um obstáculo à transparência. Porque quando um plano de diretor municipal está fechado, que é o que vai acontecer comigo, o que acontece é que todos sabem o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Quando um plano de diretor municipal não está fechado, como acontece em Viana há anos e anos, deliberadamente ele não tem sido concluído a sua revisão. Porquê? Porque não havendo a conclusão de um plano de diretor municipal, o que se faz habitualmente é, quando os amigos do Presidente da Câmara ou do Vereador querem fazer uma obra, faz-se uma suspensão do PDM e ali naquele local faz-se o que o poder quer e os amigos do poder querem. E, portanto, a transparência... E deixe-me dizer-lhe, quando isto acontece, pode-se estar a valorizar um terreno que valia 500 mil euros e passa a valer 4 milhões. Só há margens de valorização em negócios desta ordem no urbanismo e no tráfico de droga. Portanto, isto é gravíssimo. Haver a capacidade de suspender o PDM e transformar um terreno e valorizá-lo 10 vezes, isto é perverso, perverte não só o poder local, como a transparência, como a própria democracia. E por isso, acabar com o PDM, finalizar a revisão do PDM é um fator de transparência. E todos saberem tudo o que se passa na Câmara Municipal é fundamental para quando uma associação, seja um grupo etnográfico, seja um clube desportivo, seja uma IPSS, seja quem for, concorrer a um determinado projeto na Câmara, a um determinado subsídio, saber que a forma de análise é o projeto e os critérios e não o facto do Presidente ser amigo ou não ser, neste caso do PS. Neste momento, quem não estiver ligado ao PS não tem subsídios. Ou tem subsídios de forma prejudicada. Temos que acabar com isso. A transparência acaba com isso. Por isso, comigo a Presidente da Câmara, quando duas instituições de solidariedade, 2 clubes, 2 pessoas concorrerem a um determinado assunto na Câmara Municipal, seja concorrer a uma viagem de estudo, seja querer aprovar um projeto urbanístico de dimensão, sabem que o que conta é o projeto, não é o facto da pessoa me conhecer, ser minha amiga, ser do PSD ou ser apaniguado do grupo A ou B. Isso é fundamental. Só a transparência é que garante que todos vivemos em liberdade e em democracia. Dr. Paulo Moraes, há pouco já tocou aí ao de leve na questão da mobilidade, falando inclusive dos transportes, que têm sido muito abordados ultimamente, e no seu programa vêm alguns pontos interessantes, como o caso dos comboios noturnos ou até do funicular Santa Luzia poder fazer viagens com um período de tempo mais alongado. Que é que preconiza a sua candidatura em termos de mobilidade e transportes para a cidade de Viana do Castelo, aprofundando estes temas que aqui referi? Preconiza diversos aspectos. O primeiro tem a ver até com a perplexidade que eu tenho, que é, se há pessoas em Santa Luzia, no caso funicular, se há peregrinos a dormir em Santa Luzia, pessoas no Hotel Santa Luzia, pessoas nas missas em Santa Luzia, por que motivo é que o funicular não está a funcionar?
era mais ou menos como num prédio ter um elevador parado, isso não faz sentido nenhum. E, de facto, funicular funcionar em tão poucas épocas e em período tão, digamos, reduzido, para mim nem faz sentido nenhum. Por isso, nós vamos ver o funicular a funcionar às 11 da noite, à meia-noite, enfim, um horário bem alargado, para que as pessoas do centro possam ir lá acima ver a paisagem, que é fabulosa. Enfim, todos sabemos, quem vai a Santa Luzia fica encantado, quem não conhece, e mesmo quem conhece, como é o meu caso, em 60 anos de vida já lá fui milhares de vezes e nunca me canso de lá ir. E, portanto, ir a Santa Luzia tem que ser algo que tem que fluir normalmente aqui no centro da cidade. E, para além disso, os comboios noturnos que referiu e que durante a noite irão funcionar como um esquema de metro de superfície, como acontece perto de Lisboa, perto do Porto ou perto de Braga, em que as pessoas podem perfeitamente sair de Viana, ir jantar a Barroselas ou vice-versa, ou ir das Areias em Arques jantar ao centro e à meia-noite voltar para as suas casas tranquilamente, sem ter que andar de carro, sem ter que pagar estacionamento, podendo beber e os pais não ficarem preocupados. Mas isso é viável no imediato, essas ligações do comboio? Claro que sim, repara, eu não percebo é porque é de não ser antes, que é, a linha está lá, os comboios estão lá parados, é só meter alguém a conduzi-lo e naturalmente isto tem que ser articulado desde logo com a Reifer, que é a dona da infraestrutura, com a CP ou até com outra companhia qualquer. Repara, em Portugal os comboios são um negócio livre, há privados a gerir comboios, como sabem, em Portugal até podia ser a Renfe ou qualquer privado, mas não vai ser necessário. A CP tem lá os comboios e, portanto, a diferença é que os comboios passarão a circular, como acontece e tem acontecido crescentemente no Porto em Lisboa. Tem havido um acréscimo do funcionamento de comboios. Felizmente, temos um governo muito virado também para essa área. Nós também estamos e por isso podem contar com isso, certamente que daqui a 3, 4, 5, 6 meses poderão cada um dos senhores, todos que nos ouvem, vir da AFIF jantar a Viana e voltar para a AFIF tranquilamente de comboio à noite. Bom, depois não chega a isto, é evidente que há que reforçar toda uma rede de transportes de autocarro que efetivamente não existe de forma substantiva. Já por falar nisso, os transportes urbanos vão passar para as mãos da autarquia. Concorda com essa medida? Bom, a medida da autarquia é um pouco tardia. Convenhamos que o arquiteto Nobre está na Câmara há dezenas de anos. E ele próprio, que está na Câmara há dezenas de anos, acha que os transportes não funcionam. Tanto assim é que vai mudá-los. Ou seja, a primeira entidade que acha que os transportes estão mal é o próprio Presidente da Câmara. É pena ele só lembrar disto no momento em que vai sair. Aliás, é profundamente antidemocrático, no meu ponto de vista, ele estar a alterar todo o sistema a 2 meses, ou a menos de um mês, enfim, mas a pouquíssimo tempo das eleições. Eu acho que não é aceitável, no plano democrático, que ele tenha mudado o sistema em cima das eleições. Seja ele qual for, tenha ou não tenha razão, não se toma uma medida desta dimensão em cima das eleições. Mas ele tomou-a, quer dizer que ele acha que a coisa está a funcionar mal. E eu concordo com ele, de facto, o sistema é escasso. Bastará ver que nós, um vianense qualquer, que vive em Afif, ou no centro, ou em Lanheses, e queira ir para a zona industrial do Neiva a trabalhar, não tem transportes a nenhum nível. Não tem autocarros, não tem paragens. Na zona industrial do Neiva, a única paragem que existe é assim um toco com uma bandeira em cima, como existia nos anos 60 do século passado. Portanto, tem que haver um sistema de transportes em que de facto haja paragens adequadas e modernas, com placares que tenham informação, com sistemas de informação que hoje existem, e autocarros a circular frequentemente, quer das zonas industriais, quer das escolas, quer inclusivamente das aldeias para a cidade, quer dentro da cidade, ou seja, criar um sistema. Como é que isto se faz? De forma incremental. Há a rede que já existe e o que se devia fazer era incrementar. Aliás, o que o Presidente da Câmara deveria ter feito é, se achava que o sistema estava a funcionar mal, não era agora, era há 3, 4, 5 a 10 anos atrás, começar a melhorá-lo com a colaboração quer dos concessionários, quer de novos concessionários, se assim entendesse, quer com serviços públicos, fazia o que fazem as cidades europeias. Não é preciso ir muito longe, no Porto há transportes públicos, transportes privados e tudo está articulado através de sistemas integrados de informação, de transportes e de bilhética. Aqui não souberam fazer isso, pronto, eventualmente por falta de vontade, preferiram andar em birras com os concessionários, nem interessa tanto quem é que tem a razão ou não tem, mas o que é facto é que o Presidente da Câmara não é Presidente da Câmara para andar em birras com privados, é Presidente da Câmara para resolver os problemas dos seus cidadãos.
Também nesse sentido, das promessas que tem no seu programa é que as pessoas licenciadas em Viana do Castelo deixaram de pagar parque de estacionamento a partir de 2026. Exatamente. Como é que isso é possível? É a partir de 2026 e não no dia seguinte às eleições ou a seguir à posse, porque obviamente tem que entrar no orçamento de 2026, só por isso. Porque por mim podia ser já amanhã e já devia ter sido ontem. Mas como é que vai fazer isso? Da seguinte forma, estamos a falar dos parques públicos da Câmara. Dos parques públicos da Câmara, sejam em regime de exploração direta ou em regime de concessão. Nos que são de exploração direta, o que vai acontecer é encontrar-se à forma adequada, através de um cartão, de um QR Code, enfim, isso é uma questão técnica. A bilhética resolve isso muito facilmente, via verde, não via verde, enfim, haverá uma forma técnica de identificar quem é que está recenseado em Viana. Portanto, quem é vianense. E quem for vianense e tiver mais que 18 anos, até por se tiver menos de 18 anos não tem carta, não é? Quem for vianense com mais de 18 anos tem direito a parar o carro nos parques de estacionamento por um período gratuito de 10 horas. Ou seja, não vai usar o parque como garagem, mas se quiser ir dormir de Lanheses a Viana, a casa de um amigo, se quiser ir trabalhar durante 7 ou 8 horas, enfim, as primeiras 10 horas são gratuitas, a partir daí pagará. É evidente que isto não permite que um cidadão coloque o carro no parque e o deixe lá durante meses, não. Todos sabem, cada um de nós sabe, aqueles que nasceram em Viana, aqueles que são recenseados e vivem em Viana, sabem que têm direito a um parque durante 10 horas. Daí para a frente pagam. Isso pode ser bom, por exemplo, em termos laborais, para quem trabalha no centro da cidade. Absolutamente. Isto tem duas razões fundamentais. A primeira é conceitual. Eu não aceito. Os parques da Câmara não são da Câmara. São dos cidadãos. Tudo que é do município é dos cidadãos. Portanto, quando nós dizemos o parque é da Câmara, o parque é dos vianenses. E, portanto, não faz sentido nenhum que alguém pague estacionamento em algo que lhe pertence. Portanto, isto é um problema conceitual, é um problema de princípio. Depois há o problema, isto tem que ser execuível. Sendo certo que nos parques de exploração municipal a perda de receita é baixíssima. Até porque, eventualmente, vai haver acréscimo de receita na medida em que, quando os vianenses que vêm de Lanheses, a FIFA, etc., pararem o carro no centro de Viana, haverá mais gente a vir ao centro de Viana porque o centro de Viana estará muito mais reanimado. E é evidente que depois uma família que venha de Vila almoçar ao centro de Viana, esses sim pagarão parque. Naqueles em que há concessão, é evidente que temos que encontrar um mecanismo de comparação, de acréscimo ou decréscimo de receitas e compensar, obviamente, os concessionários na medida em que os contratos serão para cumprir rigorosamente. Ou seja, nos parques que são da Câmara, eu acho que a perda de receita vai ser irrelevante, mas faremos a avaliação mais tarde. Nos que têm a ver com a concessão, eu acho que também as indenizações serão pouco significativas. Mas isso só se pode avaliar no fim do ano. Mas independentemente de tudo mais, se eventualmente a cidade de Viana tivesse que gastar algumas centenas de milhares de euros, que não representa nem 0,5% do seu orçamento, para ajudar a revitalizar o seu centro histórico, valerá certamente a pena. Muito bem, também já que estamos a falar também no domínio económico, aposta aqui numa diplomacia económica para atrair novos investimentos para Viana do Castelo. O que é isso exatamente? A diplomacia económica é algo que nem é invenção minha. A Câmara tem isso formalmente em vigor. A Câmara de Viana tem um documento sobre a diplomacia económica, só que devem-se ter esquecido que tem esse documento lá numa gaveta qualquer e não o praticam. A diplomacia económica consiste em a Câmara Municipal, em articulação com os atores económicos que queiram aderir, associações empresariais, câmaras de comércio, empresas individualmente, ajudar à diplomacia económica, ou seja, divulgar as possibilidades de investimento que Viana terá. E Viana tem possibilidades de investimento, desde logo, nas zonas industriais, que não estão completas, longe disso, onde podem ser reforçados novos investimentos. E o que é necessário é explicar a países europeus, empresários de todo o mundo, empresários de Viana que podem com vantagem investir nessas zonas industriais. É evidente que para isso é necessário que haja benefícios, nomeadamente ao nível fiscal, ao nível de investimento, haja celeridade na aprovação de tudo que é necessário para implementar uma empresa, seja uma fábrica, seja uma loja no centro, e portanto, tem que se explicar quais são as possibilidades a toda a gente. E, portanto, tem que haver na Câmara Municipal quem, em permanência, trabalhe diariamente para saber quem é que quer investir o quê,
e que seja em Viana do Castelo. É evidente que há investimentos poluentes que não nos interessam, investimentos de alto valor acrescentado, de empresas de informática, de sistemas de informação, consultoras, queremos que trabalhem no centro de Viana do Castelo, no centro de Darque, no centro de Barroselas. Empresas, digamos, chamadas chão de fábrica, queremos que se instalem nas nossas zonas industriais e que tenham facilidade em instalar uma empresa e sabem perfeitamente que a partir do momento em que decidem investir, será rápido toda a tramitação para autorizar o investimento, mas atenção, também seremos muito exigentes. Da mesma forma que vamos ser rápidos a decidir e a permitir o investimento, também vamos ser exigentes para que as indústrias, o comércio, seja o que for, muito rapidamente comecem a funcionar, a dar emprego, que os empresários ganhem muito dinheiro e paguem impostos em Viana do Castelo, para nós termos mais meios para melhorar a vida de todos. No seguimento desses apoios fiscais do que fala em relação aos vianenses, em relação aos impostos municipais, promete devolver 5% do IRS aos vianenses. Aos vianenses, exatamente. Neste momento, aquilo que é, digamos, atribuído ou coletado pela autarquia, os 5% de IRS, que é coletado aos vianenses, quem é tributado em Viana, serão devolvidos progressivamente, 2% no primeiro ano, o que representa algo da ordem dos 2 milhões de euros, e 1% em cada um dos anos subsequentes, o que quer dizer que a Câmara irá perder essa receita. Mas ficamos felizes com isso, porque vamos perdê-la para quem? Para os vianenses. Portanto, o dinheiro estará melhor no bolso das pessoas do que nos cofres da Câmara. Claro que temos que recuperar essa receita, nomeadamente acrescendo ao nível do IRC, através do crescimento da atividade económica. Eu recordo que só nos 2 últimos anos, em Viana do Castelo, a derrama do IRC baixou 25%. É um declínio da atividade económica brutal. Estamos a falar num período em que no país o IRC atingiu valores recorde. Ou seja, em Portugal, o IRC atingiu valores recorde acima dos 10 milhões de euros. E em Viana desce. Estamos em contraciclo, e em contraciclo muito negativo, ou seja, num ciclo vicioso. E, portanto, aquilo que nós perdermos em IRS, que as pessoas deixarão de pagar, não o perdemos porque as pessoas ganham, e se as pessoas ganham, nós ganhamos também, iremos recuperar, nomeadamente através dessa diplomacia económica, inclusivamente verificando algo que a Câmara atual não verificou. Eu pedi essa informação, não me deram porque nem sequer nunca pensaram nisso. Algumas empresas têm atividade em Viana e que deviam pagar impostos em Viana e não pagam, nomeadamente ao nível do IUC dos automóveis, ao nível do próprio IRC. Não sei que falta de organização é esta, em que há empresas que atuam em Viana e não pagam em Viana os impostos que deviam. Isso é incompetência de quem? Da Câmara, porque é evidente que uma empresa que atua em Viana, tanto lhes faz pagar o IRC em Viana, como em Barcelos, como em Famalicão, seja onde for. Mas pronto, parece que a Câmara não está muito interessada na coleta desses impostos, mas não tem dinheiro a mais porque deve dinheiro a toda a gente. E por falar nisso mesmo, fala também que a Câmara Municipal deve dinheiro a muita gente, mas Paulo Moraes diz que pretende pagar essas dívidas da Câmara. Como é que isso vai ser feito? É assim, neste momento, a Câmara Municipal de Viana, nem é neste momento, são indicadores oficiais que o dizem, acrescentou a dívida a fornecedores no último ano em 1 milhão e tal de euros. Eu acho que isto é uma loucura, se me permite, porque um município dever dinheiro a toda a gente é um óbice à atividade económica. O município deve ser, as entidades públicas devem ser os melhores pagadores, não os piores, para incentivar depois que a atividade privada receba dinheiro. O não pagar a ninguém, e a pagar... O problema não está na dívida. Obviamente as grandes empresas também têm dívidas. O problema está nos atrasos no pagamento de faturas. E o que acontece? Não há situação nenhuma em que entidades, IPSS, clubes, empresas, encontram-me na rua, em restaurantes, etc., e todos se vêm queixar que andam a receber faturas de 2023, 2024, portanto isto é inadmissível. É inadmissível, em primeiro lugar, porque algumas empresas, a quem a Câmara deve 30 ou 40 mil euros, se for uma pequena empresa onde trabalham 3 pessoas, isto pode levar à falência e ao fecho da própria empresa. Portanto, isto é criminoso do ponto de vista social, dever 20, 30, 40 mil euros a uma pequena carpintaria que fornece a Câmara de Viana. Isso não é, obviamente, aceitável, porque sabemos nós que empresas de outra dimensão poderão mais facilmente acomodar essas dívidas. Mas a pequenas empresas isto é inadmissível no plano social e até ético. Mas pretende pagar,
Essas alegadas dívidas no imediato? As faturas em atraso serão pagas no primeiro semestre de 2026, não tenha dúvidas sobre isso, porque é essa a obrigação. Se daqui a um ano andasse na rua com dívidas desta dimensão, tinha vergonha de ir para casa. Sempre tive vergonha na minha vida, felizmente nunca tive dívidas, já passei por algumas entidades com grandes dívidas, isso é uma questão de princípio, porque o dinheiro que a Câmara deve não pertence à Câmara, pertence a quem fez fornecimentos e, portanto, a Câmara não pode ter faturas em atraso e tem que ter prazos de pagamento inferiores a 30 dias. Não tenha dúvidas sobre isso. Daqui a 4 anos, a Câmara há de estar a pagar a 15, 16, 20 dias e não pode ter faturas em atraso. Ninguém pode ter faturas em atraso. Isto é uma questão de princípio. Eu, no meu emprego, também gosto que me paguem no dia. Não quero chegar ao fim do mês e que me ligue alguém da tesouraria a dizer espera, vamos pagar para a semana. Portanto, todos temos direito, num país sério. Aliás, voltamos à questão da transparência, que foi a primeira questão que falamos. Só é transparente quem tem contas certas. Quem não tem contas certas é um vigarista e, portanto, não é transparente. E alguém que tanto luta pela transparência tem que lutar por um sistema de contas certas. Como é que vamos fazer? Obviamente vai haver um grande sacrifício financeiro, uma grande necessidade de gestão e capacidade, e vai deixar de se gastar dinheiro em disparates, que é uma coisa que a Câmara de Viana também faz muito. E pode dar esse exemplo desses disparates que fala? Sabe que é assim, quando uma Câmara deve muito dinheiro, não pode fazer determinado tipo de atividades como, sei lá, espetáculos que não são necessários, dar subsídios a tudo. Aqui ainda por cima, o Presidente da Câmara promete subsídios a toda a gente, tem assinado imensos, olha, talvez o maior disparate, ou os maiores disparates, já que me pede um exemplo, nos últimos 30, 60 dias, nós vimos o Presidente da Câmara assinar imensos protocolos a dizer que vai dar muito dinheiro para o ano, e este ano em instituições, e não vai pagar absolutamente nada. Portanto, é um disparate estar a prometer. O maior disparate talvez seja mesmo alguém que não paga nada a ninguém anda a prometer que vai pagar mais. Mas falou em espetáculos, o que é que não concorda exatamente com... Eu acho que Isto também não dinamiza a cidade? Esses espetáculos não dinamizam a cidade do Conselho? Tem que haver critérios melhores. Obviamente a cidade tem que ser dinamizada com muita atividade cultural, mas vou-lhe dar um exemplo, que nem é um disparate. A Câmara de Viana tem o hábito de subsidiar viagens de grupos folclóricos ao estrangeiro, de bandas musicais ao estrangeiro, e gasta muito dinheiro nisso. Pois, quando nós formos poder, vamos realmente subsidiar as bandas, os grupos folclóricos, mas é para atuarem dentro do Conselho de Viana. Ou seja, eventualmente vamos gastar mais dinheiro nisso, mas é de forma a que os grupos folclóricos atuem no Conselho de Viana e venha muita gente assistir a esses espetáculos. Eu prefiro, não quero estar aqui a particularizar, a dar nenhum exemplo, mas eu prefiro que um grupo etnográfico de uma freguesia aqui de perto da cidade atue nessa freguesia e no centro de Viana, do que vá passear até Paris ou até ao Brasil, com devido respeito, e enfim, e obviamente que depois, na sua atividade privada, cada um faz o que entende, mas com dinheiro do município, as bandas de Viana, do Conselho de Viana, atuarão em Viana e serão subsidiadas para isso. Iremos ter os coretos de Viana com bandas de Viana. Iremos ter os palcos de Viana com grupos etnográficos de Viana e serão todos pagos para isso. E lá está, se me permite um disparate. Eu acho que é um disparate subsidiar um grupo etnográfico para ir atuar a Luanda. É evidente que se um grupo etnográfico quiser ir atuar a Luanda, eu não tenho nada a ver com isso. É bom no âmbito da sua atividade privada. O que está mal é usar recursos públicos para esse fim. Dr. Paulo Moraes, no seu programa também é muitas vezes referido, e com ênfase, a manutenção do espaço público, nomeadamente a limpeza urbana, a recolha de resíduos sólidos, os arranjos no próprio pavimento, e dá um espaço de 7 meses para implementar isso, logo após o início do seu potencial mandato. Como é que olha para este problema também da limpeza urbana e como é que vai implementar esse serviço de manutenção? Os serviços públicos, bem, a questão da recolha de lixo olho com pânico. Tenho pena não poder resolver em 7 dias, mas é assim. O sistema de recolha de resíduos é mau, é muito mau. Nós temos alguns sítios que são lixeiras em céu aberto, quer na cidade, quer nas aldeias. Isto acontece porquê? Por culpa de quem recolhe o lixo? Obviamente que não. Mas se os carros de recolha de lixo têm problemas de mecânica,
se tinha alguns carros de recolha de lixo, se vê o chão da rua, porque os carros já estão velhos, é evidente que a coisa tinha que funcionar mal. E, portanto, ao nível da recolha de lixo que nós temos hoje, é uma recolha deficiente, em que ficam os contentores, portanto, os contentores normalmente não há recolha. Nem sequer há controle de se há recolha, se não há recolha. Isto é válido quer na cidade, quer nas aldeias. E o que acontece é que mesmo quando há recolha, depois fica uma lixeirada ali à volta porque não recolhem devidamente. Não bastasse isso, é comum em Viana passar um carro de lixo de caixa aberta a deixar um cheiro pestilento, peço desculpa dizer isto assim, o que não é aceitável numa cidade europeia em 2025. Além de que o lixo é tanto que há ratazanas a sair das condutas de águas pluviais perto das escolas. Nós estamos a este nível. Isto é nível da África. A recolha de lixo em Viana é inadmissível. E, portanto, o que é que tem que se fazer? É arranjar alguém que perceba da matéria, porque obviamente o problema não é de quem recolhe o lixo, é de quem dirige. Tem que haver um vereador que se preocupe com o assunto, um diretor técnico que perceba da matéria e comece a implementar uma recolha de lixo, comprando carros novos, tendo rotas de recolha adequadas, monitorizando se os contentores estão ou não estão cheios, o que hoje é perfeitamente possível, porque há até sistemas automáticos de o fazer. Portanto, é criar um sistema de lixo decente de recolha. Bom, e se isto é assim ao nível dos serviços municipalizados de Viana, ao nível da Resolima, é equivalente. A Resolima, como sabe quem nos ouve, recolhe a recolha seletiva, não é? Plásticos, etc. E a Resolima também não recolhe devidamente o lixo. Mas atenção que a Câmara de Viana nomeia um administrador para a Resolima. Só que o administrador que está nomeado para a Resolima está lá, não para defender os interesses vianenses, devia estar lá, para defender uma boa recolha de lixo em Viana, mas não está. Sabem quem é o administrador? Chama-se Luís Nobre. Luís Nobre é administrador da Resolima e não defende devidamente o interesse da recolha de lixo em Viana do Castelo. Portanto, ao nível do lixo está caótico. Ao nível restante, que referi e que também é central, tem que haver um sistema de manutenção da via pública. Nós não podemos, como acontece em Darque, passar em ruas, parece que estamos no Iraque, buracos por todos os lados. Não podemos ter passeios onde as pessoas caem e partem pernas. Não podemos ter, em algumas aldeias, caminhos completamente não circuláveis. E, portanto, o que tem que haver, e dir-me, eu vou para Presidente da Câmara e resolvo isto em 8 dias, obviamente que não. Tem é que haver um sistema de manutenção da via pública. Em Viana não há. Não há. Em todo o município, podem procurar nas gavetas todas, não há um sistema de manutenção da via pública. E assim, quando nós compramos um carro, há um sistema de manutenção. X mil quilómetros temos que ir lá e tal. Em Viana ainda não perceberam isso. As pessoas, é verdade que a falta de manutenção não é um problema só de Viana, é um problema nacional. Mas naquilo que diz respeito a Viana, nós temos de ter um sistema de manutenção em que as pessoas saibam que de X em X anos o pavimento da sua rua vai ser substituído. É claro que numa fase inicial vai ter que haver intervenções de emergência, porque há ruas onde realmente as pessoas não podem andar de carro, têm que andar de jipe. E não pode ser. Portanto, o sistema de manutenção, há de ser criado um sistema de manutenção, que eu digo que de facto apresentarei em 6 meses, mas atenção, não haja ilusões, não se resolve o problema de todas estas vias em 6 meses, mas certamente que vamos começar a resolver, vamos ter cada vez menos buracos nas ruas, cada vez menos buracos nos passeios, e que no que diz respeito a um sistema de manutenção da via pública, incluindo ruas, passeios, condutas de águas pluviais, parques infantis, jardins, etc., as pessoas têm direito a bons sistemas de manutenção e não este abandono geral, este desleixo que é generalizado. Estamos a caminhar para o fim desta entrevista, mas aqui há um ou outro ponto que gostaria de abordar consigo, nomeadamente o mercado municipal. Lembro-me que solicitou ao atual Presidente a suspensão da obra para depois das eleições. O porquê? Exatamente pela mesma razão que também acho que não se pode mudar o sistema de autocarros a um mês das eleições. Eu escrevi de facto ao Presidente, ele não me respondeu, obviamente está no seu direito, pedindo-lhe que suspendesse o processo de construção do mercado. Eu recordo que o processo do mercado, ou do prédio Coutinho, chame-lhe como quiser, é um processo que tem 20 anos, houve muitas atrapalhadas, mas não vamos agora falar do passado, nem isso interessa. Mas em termos de futuro, é fundamental que no sítio onde estava o prédio Coutinho seja construído um equipamento que cumpra as necessidades de 2025. Ou seja, que seja um mercado municipal, que é o que exige a declaração de utilidade pública que levou à demolição do prédio. Portanto, a demolição do prédio e a expropriação do terreno foi possível com uma declaração de utilidade pública que obriga apenas a duas coisas.
que ali se construa um mercado municipal que cumpra as regras urbanísticas do centro urbano de Viana. E, portanto, isso terá que ser feito. É bom que seja um mercado, é bom que seja municipal, para que não haja apetites privados que venham pôr ali um hipermercado, assim, uma coisa qualquer. Portanto, é bom que seja público e que seja um mercado. Mas um mercado em 2025 não é a mesma coisa que um mercado em 2005 ou até em 2015. Aliás, esta gestão socialista da Câmara, em determinado momento, mudou o projeto. Porquê? Porque achava que o projeto anterior estava obsoleto. Há 7, 8, 10 anos aproximadamente, assim é que é, a Câmara Socialista entendeu que o projeto estava obsoleto, então arranjou um novo projeto, que é o atual. Acontece é que, eventualmente, o projeto atual pode já estar obsoleto face ao que é o mundo em 2025. E, como o Presidente da Câmara muito provavelmente deixará de o ser daqui a 2 meses, era melhor é que deixasse essa decisão para quem vem a seguir, sendo eu. O que se fará é uma grande discussão pública, mas rápida, uma grande discussão pública, mas uma discussão pública rápida. Mas, entretanto, a obra vai para o terreno, não é? O Tribunal de Contas já deu luz verde, o que indica pois que a Câmara pode avançar, mas eu acho muito nestes próximos dias com Sabe essa intervenção. Que eu, com todo respeito democrático, mas dá-me pena que o Presidente atual esteja a fazer isso. Porque está a mudar o sistema de transportes em cima da data das eleições. Está a começar a construir o mercado em cima da data das eleições. Andou a comprar lojas de milhões em cima das eleições. Eu respeito democraticamente, obviamente, quem está no exercício do poder, mas eu gostava que o atual Presidente acabasse o mandato com dignidade, como se costuma dizer. E acabar com dignidade é com respeito pela democracia. E respeito pela democracia é respeitar o resultado eleitoral. Por isso, andar a comprar obras à pressa, não sei bem para quê, porque obviamente que no dia 12 de outubro as lojas que o Presidente comprou não vão estar remodeladas. Andar a mudar um sistema de transportes em cima da hora. E andar a querer construir e adjudicar o mercado municipal. Aliás, os últimos concursos do mercado municipal foram atrapalhados. Eu recordo que chegou a haver um 4º concurso que depois foi anulado porque adjudicaram a obra do 3º, porque por sua vez estava em tribunal. Portanto, mais atrapalhada que isto é difícil. E, portanto, não é... Eu gostava que o atual Presidente, que ainda o é e será respeitado sempre como ex-Presidente, acabasse o mandato com a dignidade democrática que é respeitar o resultado eleitoral. Andar a tomar à pressa medidas desta dimensão, acho que não é aceitável. Mas pode reverter o projeto, se caso seja eleito? Absolutamente. Estávamos a tempo, perfeitamente. O que o Presidente devia ter feito, ele era arquiteto, tem a obrigação de saber isso, podia iniciar a obra, se assim o entendesse, fazendo aquilo que se chama obras de contenção, de caboclos, e deixava ali o terreno direitinho, à espera da decisão que vier a seguir. O Paulo Moraes pretende fazer Pretende fazer uma discussão pública muito rápida e tomar uma decisão que seja um mercado municipal 5G, ou seja, 2025, e não o mercado municipal tal como está previsto, que está previsto 4 ou 5 talhos, quer dizer, já não é bem, não corresponde às necessidades que as pessoas querem. Ou seja, não queremos um mercado municipal para fazer uma obra à pressa, para adjudicar uma obra a alguém que tem negócios com a Câmara. Não é para isso que se gera uma cidade e um município. Temos de ter um mercado municipal que corresponda às necessidades dos vianenses, à vontade dos vianenses e às necessidades de desenvolvimento da cidade e do município. E é isso que se fará com uma discussão rápida e, obviamente, aproveitando o que já está para trás, porque não se vai revolucionar o sistema. Mas fazer uma obra à pressa, acho que não fica bem. Para a resposta rápida, Paulo Moraes, taxa turística sim ou não e nova ligação da Arco Viana do Castelo? Taxa turística, não. Acabar definitivamente com ela, aliás, isso é um compromisso do nosso programa. Tem que haver uma nova reformulação da ligação no Rio Lima, entre Darca ou Cabedelo, se quiser, Viana do Castelo, porque neste momento a Ponte Eiffel não consegue aguentar ferrovia, automóveis, ciclovia e peões. Portanto, deixaram chegar isto muito tarde e nós comprometemos-nos a apresentar uma solução para este problema, que é um problema gravíssimo porque vai ser resolvido muito tarde. Porque já sabia que havia lá comboio, já sabia que havia lá automóveis, peões e bicicletas. E nós vamos também reforçar a ciclovia em Viana, em todo o concelho, aliás. Está, aliás, previsto continuar uma ecovia ao longo do Rio Lima, o que está prometido e nunca se fez. E, portanto, para ter todo este tipo de transportes, tem que haver uma reformulação da utilização entre Darca e Viana do Castelo, porque o nosso objetivo é que Darca e Viana do Castelo estejam cada vez mais ligados e não distantes. O rio tem que ser um fator de ligação
de dar a Viana do Castelo e por isso iremos apresentar muito rapidamente uma solução para isso. Pergunta final do Dr. Carlos Moraes para Paulo de Moraes, desculpe, para a resposta sim ou não, caso não seja eleito, vai assumir o mandato como vereador? Assim, eu acho que os resultados eleitorais são sempre de respeitar. Ou seja, nós não temos obrigação, nenhum de nós, nenhum dos candidatos, a qualquer resultado eleitoral. Temos a obrigação de trabalhar o mais possível para ter o melhor resultado possível no dia das eleições. E eu não vou dizer que tenho a certeza que vou ganhar as eleições, mas os sinais vão muito nesse sentido e, portanto, acho que essa questão não se vai colocar. Mas se caso se coloque, aceita ficar com o cargo de vereador da oposição, obviamente? Eu, não, sinceramente, nem percebo bem a pergunta, porque acho que isso talvez seja mais de perguntar ao arquiteto Luís Nobre, depois de ter sido Presidente da Câmara, se aceita continuar como vereador. E será bem tratado como tal. Muito bem. Muito obrigado, Paulo Moraes. Voltaremos então com o próximo convidado nos próximos dias.